Você sabia que a história está repleta de eventos fascinantes e impactantes que muitas vezes não são ensinados nas salas de aula? Neste vídeo, vamos explorar 9 eventos históricos pouco conhecidos, mas incrivelmente significativos, que moldaram o mundo em que vivemos. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes sobre momentos cruciais da história da humanidade que raramente são mencionados nos livros didáticos. A expedição de Lewis e Clark. Em 1804, o presidente Thomas Jefferson, inspirado pelo desejo de expandir o conhecimento e os territórios dos Estados Unidos, encarregou Meriwether Lewis e William Clark de liderar uma expedição à região oeste do continente recém-adquirido, conhecido como o Território da Louisiana. A expedição, composta por cerca de 40 homens, incluindo tradutores e guias indígenas, partiu de St. Louis, Missouri, em direção ao Pacífico. Durante a jornada de 3 anos, eles enfrentaram diversos desafios, incluindo condições climáticas extremas, encontros com tribos nativas americanas e a necessidade de mapear uma vasta região desconhecida. Além de seus feitos cartográficos, a expedição coletou amostras de plantas e animais, contribuindo significativamente para o conhecimento científico da época. O Massacre de Nanquim. O Massacre de Nanquim, também conhecido como o Estupro de Nanquim, foi um dos episódios mais violentos e hediondos da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Após a captura de Nanquim pelas tropas japonesas em dezembro de 1937, soldados japoneses lançaram uma onda de terror sobre a cidade. Durante 6 semanas, perpetraram assassinatos em massa, estupros em massa e outros atos de violência indiscriminada contra civis chineses desarmados. Mulheres, crianças e idosos foram alvo dessas atrocidades, e estimativas de mortes variam de centenas de milhares a mais de 1 milhão de pessoas. O massacre deixou um legado de trauma e amargura duradouros nas relações sino-japonesas e continua sendo uma lembrança sombria da brutalidade da guerra. O Grande Incêndio de Chicago. O Grande Incêndio de Chicago começou em 8 de outubro de 1871, quando um incêndio começou em um estábulo nos fundos de uma residência na cidade. O vento forte e as condições secas ajudaram o fogo a se espalhar rapidamente, consumindo casas e edifícios comerciais em um raio de 4 milhas. O incêndio só foi contido após 2 dias e deixou grande parte de Chicago em ruínas, destruindo cerca de 17.500 edifícios e deixando mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Apesar da devastação, o incêndio também teve um impacto positivo, levando a uma reconstrução da cidade com novos padrões de construção, incluindo a implementação de regulamentos de segurança contra incêndios e o uso generalizado de materiais mais resistentes ao fogo, como o aço. A Expedição Shackleton. A expedição liderada por Sir Ernest Shackleton tinha o objetivo ambicioso de realizar a primeira travessia terrestre da Antártica. No entanto, a jornada enfrentou sérios contratempos quando o navio de Shackleton, o Endurance, ficou preso no gelo do Mar de Weddell. Após meses de luta contra o gelo, o navio foi esmagado, forçando a tripulação a abandoná-lo e a enfrentar as duras condições do gelo antártico. Shackleton e sua equipe demonstraram notável coragem e habilidade de liderança ao sobreviverem em condições extremas por mais de 1 ano até serem resgatados. O heroísmo e a determinação da equipe Shackleton tornaram-se uma lenda, inspirando gerações posteriores de exploradores e aventureiros. A Revolta de Stonewall. A Revolta de Stonewall foi um ponto de inflexão na luta pelos direitos homossexuais, ocorrendo em junho de 1969 no bar Stonewall Inn, um local frequentado pela comunidade homossexual em Nova York. Após anos de discriminação policial e violência contra a comunidade, os frequentadores do bar decidiram resistir à última batida policial. O confronto resultante desencadeou uma série de protestos e manifestações que duraram vários dias, dando origem ao movimento pelos direitos homossexual. Stonewall
tornou-se um símbolo de resistência e solidariedade, levando ao crescimento de organizações e movimentos de direitos civis homossexuais em todo o mundo. A Guerra dos Emos foi um conflito incomum que ocorreu em 1932 no oeste da Austrália. Os emos, nativos da região, estavam causando estragos nas plantações de trigo, o que levou os agricultores australianos a pedir ajuda ao governo. Em resposta, o exército australiano foi enviado para lidar com a praga de emos. No entanto, as aves mostraram-se ágeis e esquivas, dificultando os esforços dos soldados para controlá-las. Após várias tentativas infrutíferas, o governo retirou suas tropas, e a Guerra dos Emos terminou sem uma solução definitiva, tornando-se uma anedota curiosa na história militar da Austrália. O caso Dreyfus foi um escândalo político e judicial que ocorreu na França no final do século XIX. O capitão judeu do exército francês, Alfred Dreyfus, foi falsamente acusado de espionagem a favor da Alemanha e condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. As evidências contra Dreyfus eram frágeis e baseadas em documentos falsificados, mas ele foi considerado culpado em um julgamento marcado por preconceito e antissemitismo. O caso atraiu a atenção internacional e dividiu a sociedade francesa entre Dreyfusards, que apoiavam a inocência de Dreyfus, e anti-Dreyfusards, que acreditavam em sua culpa. O caso Dreyfus só foi resolvido anos depois, quando novas evidências provaram sua inocência e ele foi oficialmente reabilitado. A rebelião de Boxer, também conhecida como a Rebelião dos Boxers, ou a Sociedade do Punho Harmonioso e Justo, foi um levante ocorrido na China no final do século XIX. Os Boxers, um grupo de camponeses chineses, se opuseram à crescente influência estrangeira e à disseminação do cristianismo no país. Acreditando que eram imunes a balas estrangeiras devido a práticas de artes marciais e rituais religiosos, os Boxers lançaram uma campanha de violência contra estrangeiros e cristãos chineses convertidos. A rebelião foi finalmente reprimida por uma coalizão de forças estrangeiras, incluindo tropas europeias, americanas e japonesas, resultando em uma repressão brutal contra os rebeldes e uma maior presença estrangeira na China. O desastre de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, quando o reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia soviética, explodiu durante um teste de segurança. A explosão liberou quantidades massivas de material radioativo na atmosfera, contaminando uma vasta área ao redor da usina e forçando a evacuação de dezenas de milhares de pessoas. O desastre causou a morte imediata de dezenas de pessoas e expôs milhões a níveis perigosos de radiação. As consequências a longo prazo do desastre incluem um aumento significativo nas taxas de câncer e outras doenças relacionadas à radiação, bem como danos ambientais duradouros. O desastre de Chernobyl teve um impacto profundo na indústria nuclear global, levando a uma revisão das práticas de segurança e a uma maior conscientização sobre os perigos da energia nuclear. Espero que tenham desfrutado desta jornada pelos corredores menos explorados da história. Estes 9 eventos históricos nos lembram da riqueza e da complexidade do passado humano e da importância de continuarmos a explorar e aprender. Se você gostou deste conteúdo e quer mais vídeos sobre curiosidades históricas, não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está na tela. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas explorações históricas. Até a próxima aventura!